Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de Química de vocês. Meus queridos, olha só, né, pessoal, galerinha do oitavo ano. Gente, na aula passada nós falamos sobre alotropia, né, nós já falamos sobre tabela periódica, falamos sobre alotropia, e hoje nós vamos fechar, né, com ligações metálicas. A gente não vai estudar as ligações químicas aqui, né, iônica covalente, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os metais e aí a gente vai comentar um pouquinho da ligação metálica, tá certo? E aí, para encerrar os conteúdos desse mês, a gente só vai ficar faltando as propriedades da tabela, que isso a gente estuda na próxima aula, tá certo? E aí a gente encerra o assunto, tá bom? E a atividade de vocês também, tá? Essa semana já posto a primeira atividade de vocês, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre ligação metálica, a gente primeiro tem que saber um pouquinho sobre os metais, né? A ligação metálica ela é um tipo de interação que ela vai acontecer entre metais, por isso que o nome é ligação metálica, né? E é uma interação entre cátions que vai formar estruturas que a gente chama de retículos cristalinos ou retículos ou células unitárias, tá bom? Antes de eu falar da ligação metálica em si, deixa eu falar para vocês primeiro do seguinte, eu quero falar primeiro das características de um metal. Quais são as propriedades que um metal tem, né? Quais são as características que todos os metais têm? Vamos lá. Todos os metais são sólidos na temperatura ambiente, ou seja, os metais na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus, todos eles são sólidos, com exceção de um. O único metal que é líquido é o mercúrio, tá certo? Todos os demais metais, ferro, sódio, manganês, titânio, cobre, cobalto, todos os metais são sólidos. Além disso, todos os metais possuem brilho, né? Todos os metais, quando você incide luz sobre eles, eles brilham, eles refletem aquela luz. Então, todos os metais são brilhosos, têm um brilho característico. Além disso, todos os metais são excelentes condutores de eletricidade e são excelentes condutores de calor. Ou seja, os metais conduzem muito bem a eletricidade, né? A prova disso é se você pegar um fio de cobre e colocar na tomada, você vai levar um choque. Não é para fazer isso não, pelo amor de Deus, né? Só para você saber, né? E além disso, são excelentes condutores de calor. A prova disso é que as panelas que a gente utiliza para cozinhar são feitas de metais, né? Panelas de alumínio, por exemplo. Você bota a panela no fogo, rapidinho ela esquenta ali o alimento. Por quê? Porque o metal conduz muito bem calor e conduz muito bem a eletricidade, tá certo? Além disso, os metais são maleáveis, ou seja, os metais eles facilmente conseguem ser transformados em chapa. Você pode deformar o metal, né, e modelar aquele metal e transformar ele numa chapa ou em fio. A capacidade de transformar os metais em fios é chamada de ductibilidade, ou seja, os metais são materiais dúcteis, né? Tanto é que você tem fio de cobre, por exemplo, né? Porque os metais facilmente são transformados em fio ou em lâminas, em chapas, tá certo? Além disso, os metais também têm uma temperatura de fusão alta, né? E uma temperatura de ebulição também. Para você derreter o metal, você precisa de muita energia. E para você conseguir fazer um metal líquido virar vapor, para você ter, por exemplo, vapor de ferro, vapor de sódio, para você ter metais no estado de vapor, também são temperaturas muito altas, da ordem de 3.500 graus Celsius, para você conseguir vaporizar um metal, tá? E além disso, os metais possuem densidade muito alta, né? Se você pegar qualquer metal e jogar na água, ele vai afundar, porque a densidade dele é bem maior do que a densidade da água, tá certo? E essas propriedades, elas são explicadas por uma teoria, né? Para você conseguir explicar essas propriedades, a gente recorre a uma teoria, que é a teoria do mar de elétron, isso aqui no ensino fundamental, médio, né? Mas na graduação a gente explica as propriedades dos metais utilizando a teoria de bandas, tá? Que é bem mais complicadinha e não vamos entrar nesse assunto aqui. Mas aqui para o ensino fundamental, a gente já consegue explicar as propriedades dos metais de forma satisfatória utilizando a teoria do mar de elétron. Então, antes disso, vamos entender o seguinte. Os metais, pessoal, são elementos muito eletropositivos, ou seja, são elementos que gostam bastante de perder elétron. Então a tendência dos metais é perder elétron. Logo, esses metais vão formar cátions, né, íons positivos. Então entenda comigo o seguinte, você tem aqui o metal, né, você tem vários cátions, os elétrons, né, nesses átomos, eles estão, o núcleo ele exerce uma força sobre esses elétrons. Só que no caso dos metais, a atração que o núcleo exerce sobre esses elétrons, ela não é uma atração forte, ela é uma atração fraca. Então esses elétrons conseguem ficar se movimentando na estrutura do metal. Esses elétrons eles conseguem ficar semi-livres, digamos assim. Por quê? Porque a atração que o núcleo exerce sobre eles é baixa. Então, quando eu falar em ligação metálica, você vai pensar em que são milhões de cátions, né? Ou seja, milhões de átomos positivos,
onde os elétrons eles estão livres na estrutura do metal. Vou mostrar isso para vocês agora, tá? Só um detalhe, a ligação metálica ela é uma interação eletrostática, tá? Os metais interagem de forma eletrostática, ou seja, você tem ali os cátions positivos e os elétrons negativos. Além disso, para você representar a ligação metálica, basta você colocar o símbolo do metal. Então, qual é a representação da ligação metálica do ferro? É só você botar o símbolo do ferro, Fe. Titânio, Ti, sódio, Na, só o símbolo do metal, tá bom? Então vamos lá, Carlinhos, qual é a teoria que explica as propriedades dos elétrons? A gente tem a teoria do mar de elétrons, ou teoria da nuvem eletrônica, tá? Como é que funciona isso? O que é a teoria do mar de elétrons? A teoria do mar de elétrons ela afirma que os metais, na verdade, é um arranjo organizado de cátions cercado por um mar de elétrons, né, livres que apresenta movimento browniano. O movimento browniano é um movimento desorganizado, é um movimento aleatório. Então, se você pensar, por exemplo, você pode pensar o seguinte, ó, quando você vê um metal, uma barra de ferro, por exemplo, a nível molecular, a nível atômico, né, se você conseguisse ver os átomos ali, como é que eles estariam? Eles estariam assim, ó, todos organizadinhos, né? Só que eles são cátions. Então você teria ali Fe mais 2, Fe mais 2, vários cátions. E esses pontinhos aqui são os elétrons, né? Então você tem os elétrons livres. Esses elétrons eles conseguem se movimentar pela estrutura do metal, tá? Então mais uma vez, ó, como é que é a estrutura de um metal? São vários cátions positivos organizadinhos e os elétrons semilivres. Esses elétrons conseguem se movimentar pela estrutura do metal, tá? Todos esses cátions são iguais? Sim. Claro que vai mudar de acordo com o metal. Se eu tiver o sódio, então todos eles aqui é Na+. Se eu tiver o cálcio, todos eles aqui são Ca mais 2, são cátions de cálcio. Se for o ferro, são cátions de ferro, tá? Vai mudar, obviamente, cada metal você tem cátions diferentes, mas no mesmo metal todos são iguais, tá bom? E graças a essa teoria, a gente consegue explicar várias propriedades dos metais. Por exemplo, por que os metais são densos? Por que os metais têm uma densidade alta? Porque eles estão muito organizados. Os cátions que formam os metais, né, eles estão muito juntos, muito organizadinhos, né, e praticamente não tem espaço entre eles. Então, como o volume é baixo, a densidade dos metais são altas. Professor, por que os metais são sólidos? Além deles terem uma densidade alta, gente, o fato deles estarem muito organizados, muito próximos um do outro, faz com que os metais sejam sólidos na temperatura ambiente. E por que eles conduzem eletricidade e calor tão bem? Porque, gente, os elétrons em um metal, esses elétrons eles estão livres, eles conseguem se movimentar pela estrutura do metal. Então, quando você bota um metal, por exemplo, um fio de cobre na tomada, a eletricidade nada mais é do que uma corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que elétrons. Como os elétrons já estão livres, quando você bota um metal na tomada, os elétrons vão passando rapidamente um para o outro. Então, pensa comigo assim, ó, eletricidade é elétrons. No metal, os elétrons já estão livres. Então, se você bota um metal na tomada, o que é que vai acontecer? Vai haver só uma movimentação de elétrons. Então, como os elétrons já estão livres ali, eles vão se movimentar livremente. Então, eles conduzem a eletricidade muito facilmente. E por que eles conduzem calor? Porque esses elétrons eles vão se agitando, né? Eles vão vibrando. Quando esses elétrons se movimentam, se agitam, eles geram calor. Então, por isso que os metais conduzem tão bem corrente elétrica, tá? Porque esses elétrons estão livres. Eu não gosto da palavra livre, porque quando a gente pensa livre é como se eles pudessem sair da estrutura. Eles não saem, mas eles estão semilivres, eles conseguem se movimentar livremente ali pela estrutura do metal, tá bom? E por que os metais brilham? Porque quando você incide luz, radiação sobre o metal, essa radiação atinge os elétrons. E quando ela atinge os elétrons, elas são refletidas de volta. Então você consegue observar a luminosidade, o brilho, porque os elétrons estão livres ali, semilivres na estrutura do metal, tá bom? Então essa teoria é chamada de teoria do mar de elétrons. E é ela que explica as características dos metais, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Nós vamos encerrar por aqui. Só para você conhecer o que é um metal, como é que é a teoria do mar de elétrons. Ah, só mais uma coisa. Além dos metais, nós também temos as ligas metálicas. Carlinhos, o que é liga metálica? As ligas metálicas é uma mistura de dois metais diferentes, ou então um metal e um não metal. Só que para ser uma liga, o metal sempre tem que estar na quantidade maior. Por que as ligas são importantes? Porque quando você mistura um metal com outro, ou um metal com outro elemento, as propriedades do metal mudam. Por exemplo, o ferro puro, ele é muito quebradiço, ele não é resistente. Se você pegar o ferro e misturar com um pouco de carbono, você forma o aço. Então o aço ele não é um metal, ele é uma liga metálica. Só que quando você mistura o ferro com o carbono, quando você juntou ali os dois, você mudou as características do ferro. Então o ferro que era quebradiço, quando você junta com carbono e forma o
o aço já é mais resistente do que o ferro. Então as ligas metálicas, né, elas possibilitam que você tenha propriedades melhores, mais resistência, maior condução de calor, capacidade menor de enferrujar. O aço inox, você mistura ferro, carbono e você mistura ali níquel, cromo, né, manganês. Quando você mistura esses metais, você muda as propriedades. Então você deixa o material mais resistente à corrosão, no caso é o aço inox, tá? Então aqui você tem alguns exemplos de ligas, a composição e a aplicação delas. Então, por exemplo, aqui ó, o latão. O latão é uma mistura de cobre e zinco. Principal característica do latão, ele é fácil de moldar e ele tem uma boa flexibilidade. Onde é que ele é utilizado? Para produzir tubo, arma, torneira e instrumento musical. Muitos instrumentos musicais são feitos de latão, como o saxofone, por exemplo, tá? Outra liga, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates não é ouro puro, ele é uma mistura de ouro e prata e algumas pequenas quantidades de cobre, né? Qual é a principal característica do ouro 18 quilates? Ele é duro e ele não reage com... Se você derramar ácido sobre ele, ele não vai corroer, ou seja, ele é inerte. Ele tem uma inércia química muito boa. Então ele é muito utilizado para fazer joias e peças caras, né? Essas peças mais chiques de ouro 18 quilates, justamente porque ele é resistente ao calor, ao ácido, a bases, a substâncias corrosivas, tá? E o ouro é uma liga. A liga mais conhecida de todas é o aço, né? O aço é uma mistura de ferro e carbono. Então o aço é muito utilizado para construções. Na construção civil você usa muito aço, né? Então não confunda metal com uma liga metálica. Uma liga é uma mistura de um metal com outro ou um metal com outro elemento, desde que o metal seja sempre em maior quantidade, tá certo? E aí, quando você tem uma liga metálica que usa ferro, você chama de liga ferrosa. O aço é uma liga ferrosa. O latão, por exemplo, ó, é cobre e zinco, não vai ferro na composição dele. Então ele é uma liga não ferrosa, tá certo? Então, gente, era isso. Essa tabelinha aí vai ficar no slide para vocês verem, tá? Passem para o caderno para vocês terem aí as principais ligas, a composição de cada uma e para que elas são utilizadas, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.